Olá meninos, aulinha de Sociologia, a gente está aqui para falar sobre mobilidade social, que é o tema central da nossa aula de hoje, tá? Só que antes da gente entender os conceitos, observar as características e os tipos de mobilidade social, eu vou deixar para vocês algumas questões introdutórias que a gente vai respondendo conforme a aula for desenvolvendo, tá? Então, é possível a gente modificar de classe social dentro da sociedade brasileira? A gente pode sair de uma classe social mais baixa e ascender a uma classe social mais alta dentro do Brasil? Como que a gente faz isso? Quais são os meios utilizados para a gente conseguir ascender economicamente dentro do nosso país? Bom, a primeira questão, eu posso dizer que sim, existe sim essa possibilidade, né, para a gente mudar de classe social e ascender economicamente. Mas peço para que vocês tomem cuidado com isso, porque essa possibilidade não é a regra, ela é a exceção, porque ela não vai vir com facilidade. Então, na nossa sociedade capitalista, existe a possibilidade de ascender, mas essa ascensão não vem com facilidade, ok? Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva e desigual. Então, a gente precisa observar essa mobilidade social acontecendo como uma exceção à regra, tá? Antes da gente entender o que é mobilidade social, a gente precisa entender o que é estrutura social. E a estrutura social nada mais é do que um conjunto de várias partes. Essa ligação entre várias partes vão formar um todo, ok? É um arranjo onde vários elementos da vida social vão se interligar, formando esse todo que eu disse para vocês. A gente utiliza muito a estrutura social como um recurso de análise, observando como esses homens se comportam no meio social. Então, a estrutura social, ela vai vir com uma relação de vários fatores. Porque quando a gente fala de estrutura social, mobilidade social, as pessoas levam muito para o lado econômico. Mas não é só isso. Como eu disse, é uma relação de vários fatores. Sejam eles econômicos, políticos, culturais, sociais, enfim. Agora, a gente vai comentar um pouquinho sobre Ottaviani, que foi um sociólogo muito importante ali nos anos 80 e nos anos 90 também, tá? Ele vai fazer um estudo bem complexo e bem profundo dessa estrutura social que a gente vive. E dentro dessa estrutura social, ele vai começar a observar essa possibilidade de mobilidade social. Observação da professora. Não confundam a expressão mobilidade social com a expressão mobilidade urbana. Mobilidade urbana tem muito a ver com o físico, uma pessoa que dirige no trânsito de São Paulo, por exemplo, está muito ligado ao físico, tá? Agora sim, a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de mobilidade, tá? Mobilidade intergeracional é uma comparação da posição social que uma pessoa ocupa entre as gerações passadas e a geração atual. Um exemplo, eu com a minha idade ocupo tal posição social. A minha mãe com a minha idade ocupava tal posição social. É uma comparação de gerações, ok? E a gente vai ter também a mobilidade intrageracional, que é o desempenho social de determinada pessoa ou grupo de pessoas com características comuns, tá? Durante um determinado período. Então, eu tenho determinada idade, que eu não vou falar pra vocês, e outra pessoa com a mesma idade que a minha, que vive talvez em outra localidade, em outra cidade, vai ter determinada posição social. Então, vai fazer essa comparação, ok? É uma geração única, né? Uma geração atual, no caso, né? A gente vai ter também o que a gente chama de mobilidade horizontal. Isso significa o quê? Que não vai haver uma mudança de classe social. Como assim, professora? A gente vai ter uma mobilidade dentro de uma mesma classe social. Vou dar um exemplo para vocês. Um cara que trabalha no meio rural, ele era lá agricultor, e aí, de repente, ele vai para o meio urbano. Ele continua sendo trabalhador, só que agora ele está em uma localidade diferente, ok? E aí, a gente vai ter uma alteração de posição, porém ele vai continuar sendo trabalhador. Então, é uma mobilidade horizontal. E a gente vai ter a mobilidade vertical.
tanto ela pode ser ascendente quanto ela pode ser descendente, ok? Então, dentro da nossa sociedade capitalista, a gente tem a possibilidade de ascender, como eu já respondi para vocês lá no comecinho do vídeo. Então, a gente pode sair de uma classe social mais baixa e ir para uma classe social mais alta. Tem muita gente que estuda bastante, tem gente que ganha na loteria, tem gente que trabalha, rala pra caramba para conseguir ascender economicamente. Mas existe também a mobilidade descendente. E ela é muito normal em crises econômicas. Então, um cara que era dono de uma fábrica sofreu com a crise econômica de determinado contexto histórico e acabou vindo à falência, né? A empresa dele chegou à falência e ele teve que se tornar trabalhador novamente. Não é mais um patrão, não pertence mais à classe social mais alta. Meninos, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. É bem facinho esse conteúdo. Mas se tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Até mais!